Olá pessoal, tudo bem? Até agora nós já vimos aí as máquinas de deslocamento positivo, né? E também vocês estão fazendo os projetos e nos projetos vocês estão utilizando máquinas de fluxo, mais especificamente bombas centrífugas, né? A maioria de vocês. E a partir deste vídeo nós vamos ver como que nós podemos modelar uma máquina de fluxo. Essa primeira parte que eu vou mostrar, né, que é a modelagem utilizando a primeira lei, ela vai atuar sobre uma caixa preta. Então, na verdade, esse modelamento aqui ele serve para qualquer tipo de máquina de fluido, né? Ou seja, qualquer máquina que promova a troca de energia entre um sistema mecânico e um fluido. Mais para frente, a gente vai começar a focar especificamente somente em máquinas de fluxo, ou seja, turbobombas e um pouquinho, né, de turbocompressores. No equacionamento básico, a partir da primeira lei, então nós estamos focando na troca de energia que vai acontecer nessa máquina. E essa troca de energia, ela está associada tanto com a energia num determinado ponto do escoamento dessa máquina, como também com a vazão volumétrica que passa por essa máquina. E tanto essa energia distribuída pela máquina como a vazão, né, provida pela máquina, nós temos associado aí uma potência ou cedida à máquina para que realize o serviço, ou extraída pela máquina do escoamento que passa pela máquina. E isso nos lembra a primeira lei. Ou seja, na primeira lei nós tínhamos que, para um sistema, a energia total cedida ao sistema, menos a energia extraída do sistema, era igual à variação líquida de energia no sistema. Por outro lado, na nossa máquina de fluido, nós vamos ter um fluxo atravessando a fronteira. Então, para modelar essas máquinas, nós vamos utilizar aqui um volume de controle. Esse nosso volume de controle ele vai representar qualquer máquina, né, de fluido que nós vamos trabalhar, possuindo aí, né, duas seções bem definidas, que são as seções de admissão e de descarga. Sendo que na seção de admissão, nós vamos ter aí definidas a velocidade média do escoamento na admissão CA. Nós vamos ter também o nível de carga ZA. Vamos ter a pressão PA e a energia interna UA. Enquanto que na seção de descarga, nós vamos ter o nível de carga ZD na seção de descarga, a pressão PD, a energia interna UD e a velocidade média CD, ok? Além disso, nas fronteiras desse volume de controle, para manter a variação entre a admissão e a descarga, nós vamos ter aí as interações, né, com a taxa de calor Q, que atravessa a fronteira do volume de controle, e a taxa, né, de trabalho W ponto, que atravessa também a fronteira do volume de controle. Então, a partir dessa configuração, nós temos da primeira lei que a taxa total de calor fornecida ao volume de controle menos a taxa total de trabalho realizado pelo volume de controle tem que ser igual à variação total de energia dentro do volume de controle. Notem que se a máquina de fluido estiver operando em regime permanente, e se nós assumirmos que o fluxo é contínuo, ou seja, o M ponto que atravessa a máquina ele não varia, então a gente pode dividir, né, essa equação por M ponto, que é o fluxo de massa, e nós vamos ter aí uma equação resultante em energia por quilograma de fluido que está sendo escoado pela máquina. Então, neste caso, nós vamos ter aí um Q ponto, né, que é dado em joule por quilograma, menos um W ponto dado em joule por quilograma, que é igual a variação de energia no volume de controle sobre M ponto. E este último termo do lado direito, ele vai estar associado a todas as energias que variam no nosso volume de controle. Para uma máquina de fluido, essas energias podem ser representadas aí pela parcela de energia cinética, que vai ser um CD ao quadrado, né, sobre 2 na descarga, menos um CA ao quadrado sobre 2 na admissão. Também nós temos a energia potencial, que vai ser devido à carga, né, na admissão e na descarga, que vai ser, a diferença delas vai ser um ZD
menos 1ZA vezes a aceleração da gravidade G, mais aí a energia de pressão, né, que vai ser a pressão na descarga vezes o volume específico na descarga menos a pressão na admissão vezes o volume específico na admissão, mais a energia interna do fluido na descarga menos a energia interna do fluido na admissão. Essa equação também pode ser simplificada utilizando a definição de entalpia, que é dada aí por U mais a pressão vezes o volume específico. Se substituirmos aí, né, U mais PV por H, a nossa equação final fica que Q ponto menos W ponto é igual a entalpia na descarga menos a entalpia na admissão, mais 1 meio de CD ao quadrado menos CA ao quadrado, mais G, que multiplica a carga na descarga menos a carga na admissão. A partir desse ponto, as demais simplificações vão depender do tipo de máquina que nós vamos aplicar esta equação. Por exemplo, se a máquina for uma bomba hidráulica, nós podemos adotar uma transformação adiabática e sem atrito, ou seja, uma transformação isentrópica, né, para o bombeamento, e neste caso a energia necessária para operar essa bomba vai ser simplesmente um W ponto, dado aí como as diferenças das entalpias, mais 1 meio de VD ao quadrado menos VA ao quadrado, mais G ZD menos EA. E neste caso, já que essa entalpia na descarga ela se refere ao final de uma transformação isentrópica, nós podemos fazer uso lá da definição de entropia, ou seja, ds é igual a dq sobre T. Se a gente arrumar essa equação, né, para dq, vai ficar que dq, que é a variação de calor, né, num determinado processo, é igual a TdS. E TdS, nós sabemos que também é igual a dH menos VdP. Notando, né, que nessas equações, esse T refere-se à temperatura absoluta, né, em Kelvin, e o S é a nossa entropia, né, no processo isentrópico em Joule por quilograma Kelvin. Como esse processo de bombeamento nós estamos adotando como adiabático irreversível, então significa o quê? Que ds é igual a zero, então logo o dH tem que ser igual a VdP. Substituindo essa variação de entalpia na equação da energia necessária para operar a bomba, ou seja, substituindo lá no lugar de HD menos HA, nós vamos ter que o trabalho, né, a energia necessária para operar essa bomba, W ponto, vai ser igual à integral da admissão até a descarga de VdP mais 1 meio de CD ao quadrado menos CA ao quadrado mais G, que multiplica ZD menos EA. E neste caso, se nós considerarmos aí uma variação linear de pressão, considerando também, né, que o volume específico é 1 sobre a massa específica ρ, então nós vamos ter aí que a energia necessária para operar a bomba, W ponto, vai ser dada por PD menos PA sobre ρ, mais 1 meio de CD ao quadrado menos CA ao quadrado, mais GZD menos EA. Notem que desta mesma solução para uma bomba, para uma turbina hidráulica, nós vamos aí chegar a uma solução muito similar, né, muito parecida, de W ponto para a potência produzida, né, pela turbina hidráulica, igual a PA menos PD sobre ρ, mais 1 meio de VD de VA ao quadrado menos VD ao quadrado, mais G, que multiplica ZA menos ZD. E essas duas equações, né, elas se aplicam aí a qualquer máquina hidráulica funcionando aí como uma caixa preta, né, onde nós não sabemos, por exemplo, a geometria dessa máquina. Então, tem muitos erros envolvidos aí na utilização de qualquer uma dessas equações. Por outro lado, se nós tivéssemos simplificado a equação anterior, ao invés de uma bomba hidráulica para um compressor, ok? Por exemplo, se a compressão desse compressor for adiabática e reversível, e se a gente desprezar aí as energias cinética e potencial em relação à variação de entalpia, nós vamos chegar, né, que novamente o calor não existe, porque vai ser adiabático, e nós vamos desprezar os termos de energia cinética, VD ao quadrado menos VA ao quadrado, e os termos de energia potencial, ZD menos ZA. E neste caso,
o nosso trabalho, né, num compressor, por exemplo, seria dado aí por W igual a HD menos HA. Como nós já sabemos, na bomba nós vamos trabalhar com o fluido na fase líquida e geralmente no compressor o fluido está na fase gasosa, ok? Então neste caso, como é um compressor, nós podemos considerar o fluido aí como um gás perfeito e neste caso nós podemos aplicar, né, uma relação para entalpia que é dada por DH igual a CP dt. Notem que CP neste caso, né, vai ser o calor específico do gás a pressão constante em Joule por quilograma Kelvin, enquanto dt vai ser simplesmente a variação de temperatura no processo, né, na verdade aqui no processo diferencial. Integrando e substituindo essa expressão na equação anterior, nós vamos ter aí que o trabalho no compressor vai ser dado por CP TD menos TA, que é igual a CP, né? Se a gente rearranjar aí, vai ficar CP TA, que multiplica a diferença de TD sobre TA menos 1. Notem que essa expressão que nós chegamos, ela não é muito útil, porque ela não tem, né, a principal variável que nós estamos interessados num compressor, que é a pressão. Então, neste caso, nós temos que mudar aí essa equação, né, fazer algumas substituições para conseguir escrever aí essa relação de temperaturas como se fosse uma relação de pressões. E para isso, nós vamos fazer uso novamente da relação de trabalho reversível do tipo PDV, no qual nós podemos escrever que dQ é igual a TdS, onde nós já sabemos que TdS é igual a dH menos VdP. Então, nesse caso, nós podemos escrever aí que ds é igual a dH menos VdP sobre T. Então, nesse caso, o nosso ds, né, vai ser Cp dt menos VdP sobre T. E como neste caso o processo é reversível, nós podemos escrever então que Cp dt é igual a VdP e nós podemos isolar dt, né, como sendo igual a V sobre Cp vezes dP. As relações que nós podemos utilizar aí para o calor específico Cp, nós temos lá da termodinâmica dos gases, né, como sendo que a relação entre Cp e Cv é igual a K e que Cp menos Cv é igual a R, onde R, né, é a constante do gás aí em Joule por quilograma Kelvin e o K, né, é o expoente adiabático adimensional, ok? E CV, né, o calor específico do gás a volume constante, dado também em Joule por quilograma Kelvin. E para substituir naquela equação, nós podemos isolar Cp nessas relações, né, dividindo aí a segunda equação por Cp. Então, nós vamos ter Cp sobre Cp menos Cv sobre Cp, que é igual a R sobre Cp. Então, nós vamos ter aí que 1 menos 1 sobre K é igual a R sobre Cp. Ou ainda, o valor de Cp, né, nós podemos escrever aí como sendo igual a RK sobre K menos 1. Então, nós já podemos reescrever, né, o dt anterior como sendo igual a K menos 1 sobre KR, que multiplica VdP. Notem, né, entretanto, que se a gente utilizar a equação dos gases perfeitos, PV igual a RT, nós podemos substituir aí V sobre R por T sobre P. Então, dt vai ficar igual a K menos 1 sobre K, que multiplica T, que multiplica dP sobre P. Ou ainda, né, rearrumando essa equação, nós temos que dt sobre T é igual a K menos 1 sobre K, que multiplica dP sobre P. Essa equação pode ser integrada, né, da admissão até a descarga. Então, nós temos que a integral de dt sobre T de A até D, que é igual a K menos 1 sobre K, integral de A até ds de dP sobre P. E nós vamos ter aí, como resultado dessa integração, que ln de Td sobre Ta é igual a ln de Pd sobre Pa, e tudo isso elevado a K menos 1 sobre K. Ou ainda, né, se nós aplicarmos a exponencial em ambos os lados da equação, nós vamos ter que Td sobre Ta é igual a Pd sobre Pa elevado a K menos 1 sobre K. E com isso nós conseguimos escrever uma expressão que envolve a relação de pressões em função da relação de temperaturas entre a descarga e a admissão.
Substituindo lá naquela primeira expressão que envolve somente a relação entre temperaturas, nós vamos ter aí que o trabalho no compressor vai ser dado aí por Cp, que multiplica PD sobre PA elevado a K menos 1 sobre K menos 1, que multiplica TA. Ou ainda, né, o trabalho no compressor é igual a K sobre K menos 1, R vezes TA, que multiplica PD sobre PA elevado a K menos 1 sobre K menos 1. Então, essa daí é a expressão, né, o trabalho no compressor para ele comprimir o fluido da pressão PA na admissão até a pressão PD na descarga, sendo que a temperatura desse fluido na admissão é TA. Dessa relação, né, nós vemos que quanto menor a temperatura na admissão, menor vai ser o trabalho necessário para realizar essa compressão. Por isso que você tem aí, né, o nome intercooler, quando você tem aí processos seguidos de compressão. Uma vez que, se você fizer esse subresfriamento, né, esse resfriamento do fluido antes da compressão, você vai gastar menos energia para realizar essa compressão e com isso você aumenta aí a eficiência do processo, ok? Essa relação é uma relação para um gás perfeito. Para um gás real, vão haver aí, né, variações do fator de compressibilidade. Por exemplo, uma correção que pode ser feita nessa equação é multiplicá-la aí pela média entre os fatores de compressibilidade na admissão e na descarga. Ou seja, neste caso, né, você vai multiplicar a equação por ZA mais ZD sobre 2. Então, o trabalho consumido pelo compressor para realizar a compressão, né, ficaria assim: K sobre K menos 1, que multiplica RTA, que multiplica PD sobre PA elevado a K menos 1 sobre K, menos 1, vezes ZA mais ZD sobre 2. Sendo que outras correções aí vocês podem encontrar na literatura. Ok, pessoal? Por esse vídeo era isso, e até a próxima.